Bom, galera, agora a gente vai pro vídeo que a gente vai falar do top 10 do draft de 2023 e o que eles fizeram na Summer League, tá? Então vamos lá, eu vou começar a passar, solta a vinheta. Thiago Ramos. Arena Check-in. Eu já falei do Wembanyama em outros momentos. Eu acho que ele vai ter que desenvolver corpo, ganhar massa e trabalhar um pouquinho isso. O que acontece? Ele teve bons desempenhos. Eu acho que defensivamente ele foi bem, porém a eficiência dele não é tão boa. Então acaba que atrapalhou o desenvolvimento do time de uma forma geral. Mas ele é o top 1, eu acho que ele tem talento, é um cara que é geracionalmente um fenômeno, assim como Chet Holmgren. Tem que ver qual dos dois vai ser a referência dessa geração, mas todo mundo fala que é um talento geracional, a gente não tem o que discutir, o tamanho dele, a velocidade dele, a forma dele jogar, é um talento geracional, mas vamos ver se isso vai se desenvolver. Número 2 do draft, cara, esse cara eu olhei, ele jogou 3 jogos, eu fui olhar todos os jogos dele. Cara, o Brandon Miller, pra mim, ele tem um problema, ele arremessa muitas bolas, e todas de 3. E a percentual dele de 3 é baixo. Então ele teve 35% de field goal, tá? Sendo que ele errou muitas bolas de 3. Ele tá com 31% só de 3. Então é baixo. Então ele não pode ter o volume de arremesso que ele teve. Por outro lado, ele tem uma questão interessante, que é a agressividade na defesa. Mas isso precisa ser dosado. Por quê? Em 2 jogos ele cometeu 5 faltas num tempo muito curto. Isso atrapalhou a pontuação ofensiva dele. Então isso é um ponto importante. Ele precisa entender um pouco o jogo, porque, e assim, no 1-1 ele perdeu fisicamente algumas jogadas. Então eu acho que ele precisa melhorar a marcação, porque ele tem muita volúpia, mas ao mesmo tempo falta dosar e saber quando atacar, quando segurar. Mas eu acho que ele vai ser trabalhado, mas é um cara que não estaria, tanto que eu não coloquei nem no meu top 5 no vídeo anterior dos rookies, tá? Scoot Henderson, cara, ele é um cara que lesionou o ombro, então ele ficou fora, assim, eu não quis pegar os dados dele, um jogo e tal, por mais que, por exemplo, eu vou colocar o Amen Thompson, que jogou no Houston com um jogo só, mas como ele teve uma lesão, a gente não sabe o que pode acontecer, qual a extensão da lesão, tudo isso. Então, Amen Thompson jogou um jogo, fez 16 pontos, 4 rebotes, 5 assistências, 3 roubos e 4 tocos. Ele foi um cara que, assim, arrebentou mesmo. É um cara que defensivamente incomoda, ele chega pesado. E assim, ao contrário do Brandon Miller, que teve um bom desempenho defensivo com 1.3 roubos e 1 toco de média nos 3 jogos, cara, ele fez pouca falta. Ele fez 3 faltas. Então assim, já mostra que ele tem uma noção defensiva melhor do que o Brandon Miller. Tá? E isso é uma coisa que a gente percebia já na universidade, em todos os prospectos, defensivamente, a dupla Thompson era uma coisa muito mais forte. E isso, como eu falei, o Alzar também apresentou isso, pegando 10 rebotes, 2.3 roubos, quase 2 tocos em 4 jogos. Então mostra também uma capacidade defensiva bem interessante. E aí agora, foi engraçado, do 6º ao 10º do draft, a coisa desandou. Nenhum deles conseguiu performar muito. O que teve o melhorzinho foi o Jarvis Walker, tá? Mas o Anthony Black teve 11 pontos, 8.7 rebotes, 4 assistências e 2 roubos, em média em 3 jogos. É uma honesta, mas não é para um cara 6, entendeu? Coulibaly, 12.3 pontos, 4.8 rebotes, 2.3 tocos em 4 jogos. O que ele foi bem foi defensivamente, porém, defensivamente ele precisa melhorar os rebotes, porque ele consegue dar toco, porém ele não consegue pegar tantos rebotes. Isso é um problema para o Bilal Coulibaly. Então eu acho que é uma coisa que tem que ser melhorada para o Coulibaly. Jarvis Walker é um cara que teve uma performance interessante, mas também não chega a ser um destaque, né? Assim como o Anthony Black. Se a gente for colocar os dois, o Black e o Walker são dois caras que podemos ter alguma
uma esperança de bom desempenho. E aí você vê 14.3, 7.8, 2.3 assistências, 1.3 tocos e roubo. Então ele teve mais ou menos a mesma coisa, teve 5 roubos e 5 tocos nos 4 jogos. Ou seja, é um cara que tá ali, trabalha dos dois lados da quadra, consegue ocupar, vamos ver se vai ter tempo de quadra. Talvez esse primeiro ano não tenha tempo de quadra, seja trabalhado para ano que vem. E o que vai acontecer, mas é um cara que tem expectativa. Taylor Hendricks, no machucado, não jogou. E Cason Wallace. Cara, o Cason Wallace pra mim foi ele jogou 4 jogos, eu vi alguns vídeos, ele tá meio perdido em quadra, assim, complicado, e eu acho que não se justifica o movimento que o Dallas fez para trazer ele. Eu não entendi o que o GM fez, o que eles quiseram, mas o cara tá lá, o cara foi draftado, vamos ver o que vai ser feito com ele, o que eles estão pensando com esse jogador, tá? Então, galera, se você gostou, deixa seu like, joga sua bola no sininho e lembra, se tem arena, tem esporte lá dentro, a gente tá lá.